Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao Prophecy Odyssey Bible Studies Spectacular. A Bíblia nos diz que é possível conhecer o futuro. As coisas que são secretas pertencem ao Senhor, mas as que são reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, amém? Fico muito feliz em ver cada um de vocês aqui na cidade de Nova York, que tem vindo fielmente, e acho que as reuniões têm crescido. Estou vendo pessoas no terceiro balcão esta noite. Abençoados sejam seus corações. Estamos muito felizes por estarem aqui. Ei, poderia me fazer um favor? Posso tirar uma foto sua? Vamos pedir a Debbie para subir. Sim, queremos tirar uma foto. Estamos tentando conseguir uma boa capa de revista para falar sobre as reuniões e você está muito bem hoje. Então, onde você me quer? All right. Ela me disse para trabalhar nisso. Tudo bem, isso é bom. Muito obrigado, amigos, por nos deixarem fazer isso. É muito bom vê-los aqui esta noite. Temos um excelente estudo bíblico que trata do assunto dos Escócewa e da Babilônia na profecia bíblica, e não percam amanhã de manhã. Vamos falar sobre a marca do diabo e o selo de Deus. E esses assuntos são muito importantes. Mais uma vez, damos as boas-vindas a todos. Sabemos que há pessoas que estão assistindo agora de todo o mundo em muitos idiomas diferentes. E damos as boas-vindas a vocês. E estamos muito felizes por fazerem parte deste estudo bíblico. Amigos que estão assistindo em 3ABN, Hope Channel International e outros. Bem, tenho novamente muito a falar. Sabe, quando Karen e eu começamos a fazer esses seminários, fizemos cerca de 36 apresentações. E agora estamos tentando condensar isso em 15, aproximadamente a metade. Portanto, tenho que aumentar meu tempo de fala em dobro, para tentar cobrir tudo o que temos para cobrir. Mas vamos começar hoje com um fato surpreendente, ou talvez dois fatos surpreendentes. Lição 14, falta mais uma. Falando sobre a Babilônia e os Euá na profecia bíblica. Algumas pessoas acham que os Euá não estão na profecia bíblica. Estou aqui para lhes dizer que estão. Um pequeno fato surpreendente. Os mais novos submarinos dos EWAR são chamados de classe Columbia. Eles têm 1.500 metros de comprimento. Isso equivale a quase 2 campos de futebol e a 43 pés de diâmetro, o que os torna os maiores e mais complexos submarinos já construídos. Custam cerca de 12 bilhões de dólares cada um. Eles não precisam ser reabastecidos por 40 anos porque são submarinos nucleares. É claro que eles precisam de suprimentos e alimentos trazidos de volta periodicamente. Mas eles podem ficar debaixo d'água e purificar sua própria água e seu próprio ar. E são como outro tipo de estação espacial, só que na água. Eles podem lançar 16 mísseis nucleares ou outros mísseis com várias ogivas a 8.000 milhas de qualquer lugar com precisão exata. Vocês também já devem saber que, entre as nações do mundo, os Estados Unidos, nosso orçamento, acho que em 23, é de 960 bilhões de dólares para as Forças Armadas, o que é mais do que as 9 nações seguintes juntas. Os Estados Unidos são certamente uma superpotência e sim são mencionados na profecia, assim como a Babilônia. Vou rever alguns fatos surpreendentes que compartilhei no início do seminário. Sabemos que alguns não chegaram a todos os programas. Sabe, a Bíblia nos diz no livro de Jeremias e no livro de Isaías, capítulo 13, que a antiga Babilônia era o império de ouro, o império mundial, que seria destruído e nunca mais seria reconstruído. A cidade foi queimada, destruída, transformada em escombros. Saddam Hussein, ciente dessa profecia, ele meio que se imaginava a reencarnação daquele grande rei Nabucodonosor. Ele disse, vou reconstruir a Babilônia e provar que a profecia judaica está errada. E gastou milhões, enviando trabalhadores para fazer isso. Você pode ver que ele até impôs seu rosto e o rosto de Nabucodonosor. Ele queria ser o líder do mundo árabe. Foi por isso que ele invadiu o Irã e o Kuwait. Mas é claro, depois da Primeira e da Segunda Guerra do Golfo, seus planos foram alterados. Ele acabou sendo encontrado escondido em um buraco no chão e foi executado.
Agora é possível olhar para os restos fantasmagóricos do palácio que ele construiu e ver que os escombros da antiga Babilônia ainda são como a Bíblia descreveu. São ruínas. Você não pode derrubar as profecias de Deus. E você diz amém. Vamos para a nossa lição. Pergunta número 1. Temos muito a cobrir. Primeira pergunta. Qual é a mensagem do segundo anjo em Apocalipse 14? Lembre-se de que 3 mensagens de anjos vão ao mundo com um megafone antes da segunda vinda do Senhor. E a mensagem do segundo anjo diz especificamente, e você pode dizer as respostas comigo. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, caiu aquela grande cidade, porque ela deu a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. Aqueles que beberem o vinho da Babilônia acabarão por experimentar a ira do Cordeiro. A Bíblia diz, porque diz caída? Caída? Porque a Babilônia havia começado com uma torre de Babel e caiu. Mas os filhos de Israel estavam cativos na antiga Babilônia. Depois a Babilônia caiu e o Israel espiritual ficou cativo na Babilônia. O povo de Deus está sendo chamado para sair e ela vai cair. Caído. Caído nunca mais se levantará. Número 2. Como Deus simboliza a Babilônia em Apocalipse 17? Agora, se tiverem suas Bíblias, antes que eu responda, abram suas Bíblias em Apocalipse 17. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 17. Apocalipse 13. Falar sobre as bestas que encontramos nessas passagens e ela nos dá as respostas sem confusão. Comece com o versículo 3 e os anjos falando com o apóstolo João. Ele me levou em espírito ao deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E em sua testa, em Apocalipse, todos têm o selo de Deus, a marca da besta. Tem algo na testa, um nome escrito. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, que tem filhas e abominações da terra, é uma instituição universal. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, maravilhei-me com grande espanto. E se você for para o versículo 9, ele diz que esta é a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está assentada. Existe alguma cidade no mundo que seja conhecida como a cidade eterna das 7 colinas? Sim, que cidade é essa? Roma é conhecida. Pesquise no Google a cidade das 7 colinas. Roma aparece. Então, como ela é chamada? Apocalipse 17, 18a. A mulher que você viu é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. João escreveu o livro de Apocalipse enquanto estava preso na ilha de Patmos por Roma. Roma era aquela grande cidade que estava governando sobre os reis da terra. Roma é a cidade eterna de 7 colinas. Essa é uma mulher vestida de escarlate, com pedras preciosas, grande riqueza, sentada entre as 7 colinas e está manipulando reinos, que não podem ser mal interpretados. Na profecia bíblica, uma mulher simboliza uma igreja. Assim, a mulher pura que vemos em Apocalipse 12, vestida com o sol, a lua e as estrelas, e essa besta está tentando destruí-la. Essa é a igreja de Deus. Essa é a boa, revestida de luz natural. Ao passo que essa mulher infiel se envolveu em idolatria porque ela é... Sabe, se você não é fiel ao seu marido, você vai com outra pessoa. E ela é uma igreja infiel porque é o compromisso entre o paganismo e o cristianismo. Ela se afastou das Escrituras. Podemos ter certeza de quem é essa mulher caída porque Apocalipse 17 diz que ela estava governando quando o Apocalipse foi escrito. Isso é o que se chama de Roma pagã, governada pelos Césares. Mas então ela transita porque os Césares dão sua sede, poder e autoridade à Roma papal, governada por uma igreja. Eles adquirem um exército. Eles se tornam um poder político religioso. Jesus disse a Pôncio Pilatos: "Você é rei?" Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo. Eu sou rei de um reino espiritual."
O Senhor teme que eu seja uma ameaça para o Império Romano. Cristo disse, não estou envolvido nesse tipo de política. É um reino espiritual. Você diz amém? Agora, o que estou prestes a compartilhar com você, deixe-me apenas dizer o que vou dizer. Depois eu lhe direi. Depois eu lhe direi o que eu lhe disse. Ok? Só para dizer que esse é o formato de uma boa mensagem. Vou lhe dizer o que vou lhe dizer. Eu lhe direi. Depois direi o que eu disse. Há duas bestas em Apocalipse 13. As pessoas sempre dizem que a marca da besta é, na verdade, duas bestas. Na primeira besta. E então você vai para o versículo 11. Há uma segunda besta. A primeira besta está se referindo a essa mulher em Apocalipse 17. Roma se torna realmente o centro do poder político religioso. Eu sei que a igreja foi dividida com Constantinopla e você tem os ortodoxos russos e os ortodoxos gregos. A propósito, Francisco conquistou a aliança. Francisco foi o primeiro papa que se reuniu com o papa, o pai da igreja ortodoxa russa. Com o líder copta da igreja ortodoxa no Egito e com a igreja ortodoxa grega, ele os uniu novamente, inclusive reconciliando-se com os luteranos, que protestaram. Houve uma grande cura da ferida, e essas são as palavras que Francisco usou. Ele diz que devemos curar a ferida. As mesmas palavras que você encontra na Bíblia. Mas se você observar o que os reformadores protestantes disseram, não se pode entender mal de quem Apocalipse 17 está falando. Agora quero deixar isso claro. Vamos falar sobre a segunda besta, que são os Estados Unidos. E os protestantes que comprometeram a verdade bíblica. Sou um americano leal. Amo meu país, sou protestante. Estudei em uma escola católica. Estudei em duas escolas católicas diferentes. Haverá pessoas do catolicismo e do protestantismo de muitas denominações no céu. Está me ouvindo? Não estamos falando de indivíduos. Estamos falando da verdade bíblica. Amém. Paulo disse, sou seu inimigo porque eu lhe digo a verdade. Então eu lhe pergunto, sou seu inimigo porque eu lhes digo a verdade. Vou lhes dizer a verdade, amigos. Muito bem. Vejam o que os reformadores protestantes escreveram sobre quem essa mulher representa. John Wycliffe. Ele era um padre católico. Ele fez a primeira tradução da Bíblia em inglês. Supomos que o anticristo, o líder de todos esses homens maus, seja o Papa de Roma. Esse é um deles. Agora vejam John Hus, que morreu. Ele foi queimado em uma fogueira. Ele era um padre católico que se manifestou porque a igreja estava se afastando da Bíblia e foi morto por isso. Ele disse que o Papa é o verdadeiro anticristo, sobre o qual está escrito que ele se senta no templo de Deus entre as pessoas onde Cristo é adorado. A propósito, você sabe quem foi o primeiro a dizer que o cargo de Papa é o anticristo? Um Papa. O Papa Gregório. Diz que qualquer um que se atreva a chamar o cargo de Papa de Pai Supremo o torna anticristo. Eles sabiam que isso estava se afastando dos ensinamentos de Cristo? Depois, é claro, você sabe Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu que o vigário está no lugar de um chefe ausente. O que é esse vigário senão um anticristo? Eu sei, tenho certeza de que o papado é o reino de quê? Da Babilônia. Isso é tudo o que os luteranos dizem. Foi isso que seus professores fundamentais ensinaram. Veja o caso de Thomas Cranmer, um dos líderes da Igreja da Inglaterra, queimado na fogueira por causa de sua fé. Um sacerdote, onde se segue que Roma será a sede do anticristo e do Papa, o Papa individual. Veja, não estamos falando de um Papa individual, estamos falando do cargo. Você entende que o Papa é o próprio anticristo. Eu poderia provar o mesmo por meio de muitas outras escrituras em Daniel e Apocalipse, escritores antigos e fortes argumentos. Você pode recorrer ao príncipe dos pregadores, o batista Charles Spurgeon. Ouçam o que ele disse. Eis que na sua testa está escrito o nome de mistério Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A igreja de Roma e seus ensinamentos são uma vasta montanha de lixo que cobre a verdade de Deus. E eu poderia continuar e falar com vocês sobre John Wesley. Eu poderia falar sobre John Knox, o presbiteriano Wesley, o metodista, e passar por todos os reformadores. Todos eles concordavam com isso, mas hoje em dia é politicamente incorreto ensinar isso. É considerado falta de amor pregar a verdade, mas foi isso que a profecia disse. Então, como contornar isso sem dizer? Você tem que dizer amém. Leroy Froome, em seu livro, na verdade ele está citando Calvino aqui.
Daniel e Paulo previram que o anticristo se sentaria no templo de Deus. Afirmamos que ele é o Papa. Algumas pessoas nos consideram muito severos e nos censuram quando chamamos o pontífice romano de anticristo, ou seja, o cargo. O próprio Papa pode ser um grande homem. Pode haver alguns deles no céu. Eu não sei. Deus julga essas coisas. Amém. Mas o ofício de dizer que um homem é o vigário de Cristo na terra, que a Bíblia diz que podemos ir diretamente a Jesus por meio do Espírito Santo. Não precisamos recorrer a um padre ou a um papa. E a ideia de um homem viver em um palácio e dizer que é um representante de Jesus, que andou pelas estradas empoeiradas e dormiu no chão sob uma oliveira, que teve de depender. Ele disse que as raposas têm suas tocas. Jesus disse que as aves do céu têm seu ninho. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e esse indivíduo vive em um palácio, como um rei. Há algo errado com essa imagem. Apocalipse, versículo 6, que vi agora, descreve as características em Apocalipse. Nós lemos: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. É um poder perseguidor. Basta digitar a palavra Inquisição. Faça uma viagem à Espanha ou a Roma e veja os instrumentos de tortura que a igreja construiu. Para torturar terrivelmente. Não posso nem falar sobre o que aconteceu. Torturar terrivelmente homens, mulheres e crianças mortos na frente de seus pais por não denunciarem a fé bíblica. Quero dizer, foi horrível queimados na fogueira. Queimados lentamente, foi terrível. O que aconteceu? Milhões de pessoas. Você precisa ler sobre o que aconteceu durante a Idade das Trevas, que é chamada de Idade das Trevas por um motivo. A Bíblia é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. E a Bíblia foi tirada das pessoas comuns porque eles diziam: vocês não conseguem entendê-la. Não, eles tinham medo de que a entendessem. E eles estavam vendendo a salvação e estavam sendo adorados. E estavam extorquindo dinheiro com a venda de indulgências. Foi contra isso que Martinho Lutero protestou. E quando as pessoas começaram a ler que a salvação é uma dádiva que Jesus pagou com seu sangue, elas ficaram com medo. Eles tiraram as Bíblias do povo e surgiram grandes superstições e trevas durante esse período. Outro fato surpreendente que gostaria de mencionar, achei interessante. Em 2005, Carolyn Smith leiloou o espaço em sua testa. Essa pobre mãe precisava de dinheiro para colocar seu filho em uma escola particular. Ela não tinha o dinheiro, então, morando em Las Vegas, ela disse: vou leiloar o espaço em minha testa e fazer uma tatuagem para quem der o maior lance. Assim, o goldenpalace.com lhe deu $10 mil para tatuar o espaço em sua testa. A marca na testa que você vê em Apocalipse 17 é um símbolo do que a mulher realiza. Sabe? Fatos surpreendentes. Fiz um filme. Você deveria dar uma olhada nele. Está disponível online gratuitamente. A noiva, a besta na Babilônia. E nós tínhamos esse modelo. Na verdade, descobrimos em hebraico como fazer. Acho que é hebraico. Sim, como realmente colocar esse título na testa. E na verdade, é a escrita correta. Então ela tem em sua testa o mistério, a grande mãe das meretrizes. Outras igrejas saíram dela e abominações da terra. Número 3. Que outras evidências de Apocalipse 17 apontam para o povo, para a Roma papal, como a Babilônia espiritual? Chegaremos aos Estados Unidos em alguns minutos, mas ainda estamos falando para que não haja dúvidas em sua mente sobre o que é a Babilônia em Apocalipse 17. Sabe por quê? Não quero que você duvide disso. Porque Deus diz que meu povo está na Babilônia. A mensagem do segundo anjo sai dela. Depois vá para Apocalipse 18. A mensagem do segundo anjo é repetida novamente pouco antes do fim. Saiam dela. Deus tem seu povo misturado em muitas religiões falsas. Ele quer que estejamos unidos antes do fim, porque posso lhe dizer que a besta estará unida. O povo de Deus precisa estar unido. Como nos unimos? Porque cantamos uma música bonita? Ou porque estamos unidos pela palavra de Deus? É a verdade, precisamos estar unidos. A prostituta, a mulher infiel, simboliza a igreja. A besta é o reino. Ela simboliza o Estado. Ela diz que essa será uma instituição político-religiosa. Será um poder internacional. A palavra católico significa universal. Apocalipse 17 nos dá algumas características adicionais. A, ela é culpada de blasfêmia. O mesmo acontece com a besta em Apocalipse 13. B, ela está vestida de púrpura e escarlate. Faça uma anotação mental disso. C, sem mencionar as pérolas, o ouro e tudo o mais. C, ela é chamada de mãe.
D, ela tem filhas prostitutas que saíram dela. E ela persegue e martiriza os santos. F, ela se assenta sobre 7 montanhas. G, ela governa sobre os reis da terra. Muito bem. Além disso, o texto nos diz que ela é chamada de mãe das meretrizes, assim como a igreja romana é conhecida como a Santa Madre Igreja. Já falaremos sobre isso. A prostituta era de púrpura e escarlate. A besta tem 7 cabeças e a mulher monta nela. E mais tarde, no capítulo, o anjo a chama de 7 montanhas. Púrpura e escarlate. É interessante que não apenas os imperadores romanos pagãos, imperadores, usavam púrpura e escarlate, portanto é algo que começou na Roma pagã, mas depois foi adotado pela Igreja Romana. Os cardeais usam vermelho. Os bispos usam roxo. Essas são suas cores oficiais, até mesmo em seus próprios escritos. E eu poderia citar muitas referências, amigos. Não tenho tempo para todas elas. Aqui está uma do padre John A. O'Brien, que a observância do domingo em vez do sábado permanece como um lembrete da Igreja Mãe, da qual as seitas não católicas se separaram. O que ele está dizendo basicamente é: todas essas igrejas evangélicas que ainda vão à igreja no domingo receberam isso de nós. Nós mudamos isso. Elas nos seguem. Não há uma única escritura que nos ordene a santificar o primeiro dia. E essa não é a única doutrina. Há outras doutrinas que ainda são mantidas no seio de muitas dessas igrejas evangélicas protestantes. Muitas pessoas boas e sinceras são pregadas nessas igrejas, mas elas estão seguindo algumas coisas que são tradições dos homens e não os mandamentos de Deus. E os católicos apontam o dedo e zombam disso. Dizem que é uma igreja mãe. As filhas se manifestaram assim como as filhas às vezes se parecem com suas mães. Haverá semelhanças e podemos ver isso. Mesmo depois que a Igreja da Inglaterra, sob Henrique VIII, se separou da Igreja Católica, eles continuaram a celebrar muitas das mesmas coisas. Eles apenas fizeram pequenas mudanças protestantes no início. Número 4. Como se comparam as bestas de Apocalipse 13 e 17? Certo? Agora vá até a sua Bíblia. Vamos ler em Apocalipse 13. Quero que você observe algumas coisas. Se tiverem a Bíblia em seu dispositivo, alguns de vocês estão assistindo em casa. Tem Bíblias de papel em suas mãos. Eu estava sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas. E você pode ver que há blasfêmia envolvida e muitas das mesmas características. A propósito, quando você chega ao versículo 11, capítulo 13, versículo 11, depois que a primeira besta recebeu uma ferida mortal e a ferida mortal foi curada, ele diz: então vi outra besta subindo da terra. Portanto, observe esse capítulo antes de chegar a 6, 2 bestas que estão lá. No capítulo 12 de Apocalipse, novamente, temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, estamos falando do diabo que está trabalhando por meio desses diferentes poderes políticos. E eu estava sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre as suas cabeças e um nome blasfemo. Aprendemos que blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus. Aqui está ela novamente. Lembre-se de que em Apocalipse capítulo 17, a mulher agora está sentada sobre a besta. Se um cavalo estiver montando uma pessoa, ela vai se machucar. Deveria ser a pessoa que está montando o cavalo. A pessoa que monta o cavalo deve estar no controle do cavalo, certo? Então aqui você tem essa mulher montando. Esses poderes com coroas nos chifres, manipulando, ditando e dizendo aos diferentes reinos o que fazer. Você sabe o que os papas fizeram durante a Idade das Trevas? Eles diziam que os reis estavam com medo. Houve um rei que ficou na neve por 3 dias pedindo perdão ao Papa, e o Papa o deixou lá fora. Porque o Papa poderia dizer às pessoas do reino que vamos pronunciar a intradição. O reino inteiro será excomungado. Nenhum outro pecado será perdoado até que seu rei se arrependa. E o povo se rebelaria contra o rei a menos que ele ouvisse o Papa, porque o Papa controlava a consciência deles. Ele controlava se eles iriam para o céu ou para o inferno. Você tinha de passar pelo padre e pelo pai. Seus pecados não seriam perdoados. Portanto, havia um enorme poder ali. Não é por acaso que quando você joga xadrez, você tem o rei, a rainha e um bispo, 2 bispos, um de cada lado. Foi assim que eles operaram durante essas eras nas divisões do Império Romano. Estou fazendo sentido? Você ainda está me entendendo?
Vi a mulher sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Qual é o significado e a origem da palavra Babilônia? Lembre-se de que, se você for ao capítulo 11 de Apocalipse, ele nos diz que após o dilúvio, talvez eles não acreditassem que Deus não destruiria o mundo novamente com um dilúvio. Então eles disseram, vamos fazer uma torre para o caso de ela chegar aos céus. Isso é chamado de salvação pelas obras. Não temos. Deus disse para se espalharem. Deus lhes disse para se espalharem pelo mundo, serem frutíferos e se multiplicarem. Eles disseram, não, vamos nos reunir e construir uma cidade. E ela foi chamada de Babel, mais tarde conhecida como Babilônia. Em toda a Bíblia, há uma batalha entre a primeira cidade chamada Salém, Melquisedeque, o rei, mais tarde conhecida como Jerusalém. Shalom, Jerusalém, e Babel, mais tarde conhecida como Babilônia. E lá em Gênesis temos Melquisedeque, um tipo de Cristo, o rei de Salém. Ele é um rei e um sacerdote, que traz o pão e o vinho. Jesus, na última ceia, é Melquisedeque. Mas então você tem Nimrod. Mais tarde ele constrói Babel. Eles querem fazer uma torre para se salvar e Deus a amaldiçoa. Ele confunde suas línguas ali. E eu já lhe dei a resposta porque fiquei empolgado. Diz o texto. Diz, vamos descer até lá. Observe o que Deus diz. Vamos, Deus, no plural, vamos descer e confundir a língua deles para que não se entendam uns aos outros. Babel e Babilônia representam uma confusão de línguas. Observe o que está escrito em Gênesis 11. Portanto, o nome da cidade é Babel, porque ali o Senhor fez o quê? Confundiu a língua de toda a terra. E há igrejas hoje que dizem que a confusão de línguas é um sinal do Espírito Santo. Não, não é. É o oposto. Em Atos, capítulo 2, Deus reverteu a maldição de Babel ao dar ao povo a capacidade de falar línguas que não conheciam ou estudavam formalmente com o propósito de pregar o evangelho. Agora, Deus nem sempre precisa conceder o dom sobrenatural de línguas. Se eu tiver um tradutor, o pastor Carlos está traduzindo o que estou pregando agora para o espanhol. E temos a IA traduzindo o que estou pregando neste momento em cerca de 14, 15 idiomas diferentes. Deus vai usar o dom sobrenatural, se às vezes ele faz cura sobrenatural porque não há médico, e às vezes ele usa um médico. Você pode dizer amém? Então, mas a ideia e quantas pessoas você sabe vão à igreja e dizem, nós temos o Espírito Santo, ouça-nos tagarelar. E não quero ser indelicado porque as primeiras igrejas que frequentei eram igrejas carismáticas que falavam em línguas. As pessoas adoráveis eram muito boas para mim, mas eu não recebi o dom de línguas. Eles diziam, você prova que tem o dom do Espírito Santo falando em línguas. Não encontro isso na Bíblia. A Bíblia diz que você saberá que tem o dom pelos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, não por balbuciar. Paulo disse, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para poder ensinar aos outros 10.000 em uma língua desconhecida, se não houver ninguém para entender. Paulo disse, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Prefiro falar 5 palavras que você entenda. Deus nos dá o dom de línguas para traduzir, para que as pessoas entendam. Amém? Enfim, vocês podem ver que eu saio pela tangente com muita facilidade. Querem estar na frente. Ela me dá sinais enquanto estou pregando. É por isso que ela está lá. Às vezes ela vai. Às vezes ela vai. Às vezes ela vai. Às vezes ela vai. Isso é verdade. Fique de olho nela. Muito bem, pergunta número 6. Como Deus descreve a Babilônia ao exortar seu povo a partir? Resposta. Ele clamou poderosamente em alta voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou o chapéu. Agora estamos em Apocalipse 18, não estamos em Apocalipse 14. Deus dá essa mensagem novamente. É por isso que a estamos dando aqui, porque Deus a dá no final dos tempos em Apocalipse. Saia dela. O que é uma mulher? Ela e suas filhas. Saiam dela, meu povo. Veja bem, no Antigo Testamento, o povo de Deus foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia e ficou lá por 70 anos. Acomodou-se, falou a língua, fez amigos e começou a adquirir bens. E então, Deus disse, a Babilônia vai ser destruída, vocês precisam sair de Dodge. As pragas vão cair.
Ela está cheia de espíritos malignos. E eles disseram: mas Senhor, estamos aqui há tanto tempo. Como podemos ir embora? E os que ficaram sofreram. Os que saíram foram abençoados. Agora, quando as pessoas ouvem essas mensagens que estamos compartilhando e dizem: sabe, Pastor Doug, se eu acreditar no que você está dizendo, isso afetará minhas práticas religiosas. É isso mesmo. E quando Jesus pregou para os apóstolos, isso afetou suas práticas religiosas. Jesus começou. Ele disse: a casa de meu pai é uma casa de oração. No final ele disse: a casa de vocês será deixada deserta. E Cristo foi embora porque eles rejeitaram a verdade. E a igreja de Jesus se tornou os crentes. E eles se reuniam em casas e se reuniam nos campos. E aí seu povo se manifestou. Alguns foram excomungados ou expulsos das sinagogas judaicas. Eles foram perseguidos. E Jesus disse: sacudam a poeira de seus pés, porque se eles não receberem a minha palavra, será mais fácil para Sodoma e Gomorra. Foi isso que Cristo disse. Se eles rejeitarem a verdade, e será mais fácil para o povo de Nínive, onde Jonas pregou, porque eles ouviram a pregação de Jonas. Mas se você pregar a minha palavra e eles a rejeitarem, Deus o abençoará. Deus o abençoará. Mas há um julgamento vindo sobre o mundo, amigos. Vocês não vão querer as 7 últimas pragas. Saiam dela, meu povo. Ele nos chama de seus filhos. Amém? Jesus acusa a Babilônia de embebedar o mundo com seu vinho. O que isso representa? Representa os falsos ensinamentos da Babilônia. A doutrina de Cristo, disse ele, é vinho novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele é fresco. O vinho da Babilônia é fermentado. Ele está deixando as pessoas bêbadas. Como o álcool confunde as pessoas com o tipo errado de espírito. A mulher tem em sua mão um cálice de ouro cheio de quê? Abominações e a imundície de sua fornicação. Os habitantes da terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Vou lhe dar um exemplo rápido. Vou ser bem específico. Você quer a verdade agora, certo? Tenho mais uma reunião. O que tenho a perder? Tenho uma lista aqui. Jesse, quer me dar uma ideia? Se você vai a uma igreja que diz que quando você morre, você vai direto para o inferno antes do dia do julgamento, você está na Babilônia. Se você vai a uma igreja que diz que você pode falar com seus familiares mortos, porque eles vão direto para o céu antes da ressurreição, você está na Babilônia. Se você vai a uma igreja onde as pessoas estão orando a ídolos e Deus diz: não farás isso, você tem de decidir se vai seguir Jesus ou se vai seguir a Babilônia. Mas você está na Babilônia. Se você vai a uma igreja em que o pregador diz: mande dinheiro suficiente para o nosso ministério e Deus lhe dará tudo o que você quiser, o deixará saudável, rico e sábio. Isso é chamado de pregação da prosperidade. Você está na Babilônia. Eles são vigaristas e estão enganando muitas pessoas queridas que são sinceras. Se você está em uma igreja que diz que os 10 mandamentos foram abolidos porque somos salvos pela graça, você não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Babilônia. Essas são doutrinas de demônios. E eu poderia continuar falando sobre o batismo de bebês, batismos falsos. A doutrina de que uma vez salvo, você não pode fazer nada para se perder. A ideia de que não importa se um homem se casa com um homem ou se um homem se casa com uma mulher. Você pode dizer amém? Jesus disse: Deus no princípio fez o homem e a mulher. Amém. Atualmente há igrejas que estão santificando isso. E sei que alguns lugares, alguns países, me prenderão por dizer isso em público. Mas essa é a Babilônia. Amor falso, salvação pelas obras. A ideia de que você pode santificar qualquer dia da semana e ele se torna um novo sábado. Babilônia. Saiam dela, meu povo. Tomem uma posição na palavra de Deus. Vocês nunca terão de se envergonhar. Você dirá: Jesus disse isso. Enquanto você puder dizer, assim diz o Senhor, não terá nada a temer. Você pode dizer amém? Portanto, esse vinho novo é o evangelho de Jesus. O vinho inebriante que está na taça que a mulher segura. A propósito, a Igreja Católica usa álcool fermentado. Eu costumava ir a um culto na escola militar. Acho que já lhe disse que o padre realizava vários cultos por dia e as pessoas não bebiam. As pessoas recebiam o pão, mas somente o padre bebia do cálice. E na 3ª ou 4ª cerimônia, ele estava ficando bêbado. E eu me lembro de uma vez que me surpreendeu enquanto ele estava celebrando a missa. Ele estava fumando um cigarro. Sam. E ele citou o versículo: não é o que entra em sua boca que o contamina, mas o que sai. E eu disse: sim, mas quando você fuma, o que sai é contaminante.
As autoridades religiosas ditam que, de acordo com o ensinamento católico, todos os seus membros reconhecem a Igreja Católica como a intérprete viva e autorizada das Escrituras. Você não pode interpretar as Escrituras. A Igreja deve fazer isso por você. Isso é como colocar antolhos em seu povo. Você sabia que há algumas igrejas que não permitem que seus membros, como as testemunhas de Jeová, se virem? Não quero ser indelicado, mas é verdade. E seus membros não têm permissão para ler o material espiritual de outras igrejas. Mantém as pessoas cegas, não as deixam pensar. Eu não tenho medo, nós fazemos perguntas. Não temos medo de permitir que essa verdade esteja sendo investigada. Por quê? Porque posso apontar a Bíblia para tudo em que acredito. Já estive na televisão com pregadores de todas as igrejas diferentes e disse: vá em frente, pergunte-me no que acredito. Eu lhe darei uma escritura. Agora vou lhe perguntar por que você faz isso. Mostre-me a escritura. Às vezes eles ficam um pouco quietos. Algumas das doutrinas protestantes populares da Babilônia, acabei de ensaiá-las para você. Os 10 mandamentos podem ser modificados ou revogados. O domingo é o dia sagrado do Senhor, onde, na Bíblia, a alma é imortal. Deus e somente Deus tem a imortalidade. Quando Jesus vier, então teremos a imortalidade. Os perdidos são punidos por toda a eternidade. Em vez de serem consumidos, queimados, destruídos, perecem. Uma confusão de línguas. As pessoas que não são batizadas por imersão são batizadas como bebês. Um sacerdote pode, você tem que ser perdoado por meio do sacerdote. Idolatria. Rezar para estátuas, acho que deixei uma de fora. Algum ser humano além de Cristo que você pode orar aos santos, inclusive Maria. Em nenhum lugar da Bíblia, amigos, embora ela fosse uma mulher piedosa, confessar seus pecados a um homem. A ideia de vender o perdão dos pecados. Tenho livros que posso lhe mostrar. Eles tinham uma lista de preços de quanto você poderia pagar por uma indulgência diferente. E a propósito, a Igreja Católica não renunciou a isso. Eles têm certas festas e feriados em que dizem que se você fizer essa peregrinação e passar por essa porta, todos os seus pecados serão perdoados. Isso é chamado de salvação pelas obras. Tudo o que você precisa fazer é orar, clamar pelo sangue de Jesus e se arrepender de seus pecados. Aqui está uma foto que tirei de uma igreja católica que teve a gentileza de colocar os 10 mandamentos na frente da igreja. Observe que algo está faltando aqui. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visitando a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e usando de misericórdia com milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso simplesmente desapareceu. Eles dizem, bem, isso está resumido no primeiro mandamento. Isso é interessante. O primeiro mandamento não diz nada sobre idolatria. E você diz, bem, como você guarda o número 10? Bem, vamos dividir o 10º mandamento que diz, não cobiçarás. Digamos bem, cobiçar a mulher do próximo é diferente de cobiçar o jumento do próximo. Bem, obviamente há uma diferença. Mas cobiçar é o que o 10º mandamento, todos os judeus sempre têm o 10º mandamento, um mandamento. Não se trata de cobiçar. Você sabe o que está escrito sobre o poder da besta? Leia Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele pensará que não pode fazer isso. Ela pensará em mudar os tempos e as leis. Perceba que eles também criam o dia do Senhor. Eles dizem que durante 6 dias você trabalha e faz todo o seu trabalho. Mas o 7º é um sábado. O Senhor, seu Deus, eles têm o dia certo. Mas eles dizem que agora o domingo se tornou o 7º dia. Contanto que seja um dia em 7, não importa qual seja o dia. Jesus disse para guardar o 7º dia ou o 7º dia. Existe alguma diferença entre eu pedir que você me dê um livro ou o livro? A palavra dê é um artigo definido. Se eu disser, por favor, me dê um livro, qualquer pessoa aqui pode me trazer um livro. Se eu disser, me dê o livro, todos olharão uns para os outros e se perguntarão quem tem o livro. Quando Deus diz que o 7º dia é o sábado do Senhor e que eu abençoei o 7º dia, você não pode dizer, mas sim, quarta-feira é o meu sábado. Você não é Deus. Deus escolheu um dia e é por isso que pessoas na Bíblia foram executadas por não guardarem o dia certo, sob a ordem de Deus. Portanto, é importante para o Senhor, pensando em mudar os horários e as leis. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. E sei que muitos dos católicos dizem que, bem, nós não adoramos as imagens. Elas apenas nos ajudam a visualizar esses santos e personagens bíblicos enquanto oramos. Não estamos realmente adorando-as, mas é exatamente isso que um budista diz. Ou seja, o budista sabe que aquela estátua de porcelana de Buda não é Buda.
Mas quando você a tem e queima velas na frente dela e reza para ela e a beija e se curva diante dela, isso é chamado de idolatria. Deus diz que você não deve fazer isso. Depois falou sobre blasfêmia, o homem se colocando no lugar de Deus, sentado em um trono branco, como o grande trono branco entre dois anjos, como os querubins. Esse é o lugar de Deus retratado na Bíblia, dizendo que você tem o poder de perdoar pecados, que você tem o cargo da segunda pessoa da divindade. Esse é seu título oficial. Vicarious Philadelphia. Já falamos sobre a primeira besta. Isso está claro? Foi por isso que todos os reformadores protestantes protestaram. Eles disseram: vocês estão se afastando da Bíblia. Ok, isso é história. Não descarreguem em mim. Isso é o que a Bíblia diz. Número 8. Que poder apoiará a besta no fim dos tempos? Muito bem. Agora chegamos aos Estados Unidos. E eu amo meu país. Ainda tenho meu passaporte. Não vou me mudar. Mas tenho que lhe dizer que os Estados Unidos estão na profecia. Eu vi outra aqui? Besta saindo da terra. Você percebe que a primeira besta sai da água? Então, o que são as águas? Multidões de nações, línguas e povos. Foi isso que o anjo disse. Isso é Apocalipse 17. Este sai da água, terra. Para grande parte do mundo, é um país desconhecido e não descoberto, e que, em comparação com a densidade populacional da Europa, era escassamente povoado. Então temos essa outra besta. Ele tem 2 chifres, como um cordeiro começa. O que são esses 2 chifres? Temos um governo sem um rei. Temos uma religião sem um papa. Liberdade, separação da igreja e do Estado. Todos podiam adorar. E foi construído originalmente sobre esses princípios. Um dragão agora persegue essa mulher que vem de uma área pouco povoada. Antes de mais nada, quando surge essa segunda besta? Vamos descobrir se são os Estados Unidos. Deus descreve um segundo poder que se levanta quase ao mesmo tempo que o primeiro poder. Roma papal. Vai para o cativeiro e recebe uma ferida mortal no final dos 1260 anos. Aprendemos que isso aconteceu em 1798, quando o Papa foi levado cativo pelo general de Napoleão e eles perderam muito de seu poder sobre a Europa. Naquele momento, eles foram basicamente expulsos da França e perderam grande parte de sua influência. Os Estados Unidos da América declararam sua independência em 1776, mas a Europa não a reconheceu, porque não sabia quem venceria a guerra contra a Inglaterra. Foi somente em 1798 que eles finalmente começaram a firmar tratados e a reconhecer nossos embaixadores e o comércio com os europeus como um país independente. Ninguém mais se encaixa na definição dessa segunda besta que se levantou durante esse período. Onde ela surgiu? Falamos sobre quando ela surgiu. Onde ela surgiu? Em nítido contraste, a primeira besta surge no Império Romano, densamente povoado e com estradas por toda parte. Quando eles desembarcaram na costa dos Estados Unidos, sim, havia pessoas aqui, mas era relativamente despovoado. E é por isso que os americanos chegaram e começaram a se espalhar em uma geração de costa a costa. E foram travadas guerras terríveis com os povos indígenas. Não estou justificando isso, mas estou dizendo que não se pode negar que este país explodiu naquela época. Tornou-se uma potência internacional. Os Estados Unidos da América, quando surgiram 22 anos após sua inauguração, 1798, foram reconhecidos como uma nação independente. E estavam separados do resto do mundo, seja na Ásia ou na Europa, cercados por oceanos. Uma nova nação de costa a costa começa como um cordeiro. Isso é bom. Ela não permanece como um cordeiro. Características definidoras da segunda besta em Apocalipse 13. Ela é estabelecida no final. Já falei sobre isso em 1798, os 42 meses. 3 anos e meio da Idade das Trevas. Desde quando a Igreja Romana conseguiu seu exército, até perderem o poder na época de Napoleão. E tivemos nossa independência, reconhecida como um país independente. Número 9, de acordo com a profecia, como os Estados Unidos se transformam e sofrem mutações ao longo do tempo. Tem 2 chifres como o quê? Um cordeiro, mas acaba falando como um dragão. Nosso país vai acabar. Nosso país vai acabar modelando parte de seu comportamento de acordo com a primeira besta que foi curada, o que significa que não é apenas uma instituição política, mas se torna uma política religiosa que persegue e coage o mundo inteiro. Nesta semana, houve a reunião das Nações Unidas. Adivinha onde ela está localizada? Nos Estados Unidos.
Pessoas de todo o mundo vêm para cá. Ela é reconhecida como uma potência internacional. Um artista disse que é interessante. O bisão americano tem chifres pequenos, encontrados apenas no zeuá, um dos maiores de todos os bovinos. 2 chifres como os de um cordeiro. E, no entanto, é um dos mais poderosos. Isso é apenas uma trivialidade. Falar como um dragão significa que os Estados Unidos, sob a influência de Satanás, abandonarão seus princípios originais de liberdade ao aprovar leis que forçam as pessoas a adorar. Vocês não precisam se perguntar o que vai acontecer, amigos. Está em sua Bíblia. No capítulo 3 de Daniel, o rei diz: prostrem-se e adorem. O governo diz: adorem ou serão mortos. Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se curvar. Eles foram perseguidos. Jesus os libertou. Daniel capítulo 6, o rei, o governo diz: você tem que quebrar o primeiro mandamento. Ou será morto, você tem que orar a mim por 30 dias. Daniel disse: não, siga os 10 mandamentos. Não vou contrariar a palavra de Deus. Ele desobedeceu à lei religiosa do governo e foi perseguido. Você encontra isso no livro de Esther. Há um decreto para aniquilar todo o Israel, mas Mordecai não se curvará. Amém. Isso vai acontecer novamente no final dos tempos. Vamos falar sobre isso amanhã de manhã. Não perca. Número 10. Como os zeuá apoiam a primeira besta. Primeira besta anticristo de Apocalipse 13. Ele faz com que a terra e os que nela habitam façam o quê? A adorar a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Vou lhes dizer, amigos, que há realmente algo quando, pela primeira vez, uma sessão conjunta do Congresso se reúne para receber o discurso do Papa. Eu gostaria de falar com ele. Vocês podem enviar um bilhete e perguntar se eles me convidariam para falar com ele? Eu gostaria de lhe dar um estudo bíblico. Karen e eu, o pastor Ross e sua esposa, estivemos no Vaticano há alguns anos. Foi no ano passado. Eu queria saber se eu poderia dar ao Papa um estudo bíblico. Eu ficaria feliz em fazer isso. Não sei como seria. Os Estados Unidos da América reverterão seus princípios fundamentais. Aí temos aquela cena incrível com a bandeira do Vaticano e a bandeira dos Estados Unidos juntas sobre um shopping cheio de milhares de pessoas que vieram adorar o Papa, a ferida mortal. Ele foi curada, Estados Unidos. Você sabia que quando os Estados Unidos estavam construindo o monumento a Washington, o Papa enviou um bloco de mármore para contribuir? E que os americanos que o receberam o jogaram no rio Potomac. Eles disseram: não queremos nada da besta. O texto diz que eles fazem uma imagem para a besta. Agora é interessante que aqui você tem a capital no Vaticano. E você sabe, em frente ao Vaticano, eles têm um obelisco maravilhoso. E o que você acha que temos em frente ao Capitólio do zeuá? O maior obelisco do mundo. Que tem 660 metros de altura. Eu não sei, mas alguém me disse isso. Não sei se é verdade. Pode ser um mito urbano. Verifique o que eu tenho. É interessante. Quando a América foi fundada, apenas protestantes faziam parte da Suprema Corte. Hoje, acho que a partir de 2015 não há protestantes na Suprema Corte. Quase todos católicos, acho que um católico episcopal e um juiz judeu. Isso diz que os Estados Unidos seguirão seus passos na imposição de leis religiosas. Amigos, algo vai acontecer em um futuro próximo. Há 25 anos pregamos neste edifício e oramos 3 vezes sobre o World Trade Center. Então aconteceu o 11 de setembro. Não estou tentando assustá-los, mas acho que Deus envia uma mensagem de alerta. Deus apela às pessoas. Fomos até Freedom Town e oramos sobre a cidade novamente. Mas algo vai acontecer. Não sei se vai ser um desastre econômico, um desastre natural. Vai ser uma guerra ou os 3 juntos. Estamos no limiar de tempos difíceis agora. E as pessoas se voltam para Deus por medo. E para onde você acha que elas se voltarão? Bem, para o establishment. Número 11. Quais são os 3 poderes que se unirão contra o povo de Deus nos últimos dias? Eu vi 3 espíritos imundos como rãs. A trindade falsa. Saindo da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Eu adoraria que você preenchesse isso em suas lições. Haverá um evento, algo que vai desencadear isso nos últimos dias. E você verá o mundo se voltando para Deus por medo. Você sabe que há 2,2 bilhões de cristãos no mundo. 1,7 bilhões de muçulmanos.
há 16 milhões de judeus e até mesmo os budistas e os hindus, que são a maioria restante, estão procurando por um Messias que virá. Satanás disse que vai se fazer passar por Cristo. As pessoas que acreditam que os santos mortos podem se encontrar e falar com as pessoas serão enganadas. O que aconteceu antes de o rei Saul perder tudo em uma batalha? Ele foi até a bruxa de Endor. Esses espíritos malignos irão até os reis da terra e os enganarão. Haverá sinais e maravilhas. E estamos à beira disso. Que métodos eficazes essa coalizão do fim dos tempos utilizará? Eles são os espíritos de quê? Demônios que realizam sinais. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, e os engana. Na Bíblia, Elias orou e o fogo desceu. Foi um sinal do poder de Deus. Essa besta vai modelar o sinal do poder de Deus e vai enganar. Sabe, o diabo pode fazer descer fogo. Ele faz isso no livro de Jó. Portanto, temos de conhecer nossas Bíblias melhor do que aquilo que vemos, porque se nos basearmos no que vemos ou no que sentimos, seremos um alvo fácil para o diabo. Você tem de se basear no que a Bíblia diz. O que impedirá que o povo de Deus do tempo do fim seja enganado? Isaías 8, versículo 20, segundo a lei e o testemunho, ou seja, a lei e os profetas, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. É isso que vai nos impedir de sermos enganados. Estamos à beira de ver uma coalizão religiosa nos últimos dias. A besta e suas forças vão se unir e aqueles que não adorarem a besta primeiro não poderão comprar ou vender. Por fim, haverá um decreto de morte. Mas antes que isso aconteça, Deus está chamando o seu povo para fora da Babilônia. Ele está chamando você, você que está assistindo, você que está aqui. Ele quer você em seu reino e... Agora mesmo, antes de encerrar com a oração, queremos lhe dar uma oportunidade. Vou pedir que tomem uma decisão. O melhor momento para ouvir a voz de Deus é quando você está ouvindo a voz de Deus. Você pode dizer amém? Gostaria que nossos contínuos, nossos anfitriões de fila, distribuíssem um cartão para os que estão em Manhattan. Se você não tiver algo com que escrever, levante a mão. Eles lhe darão um utensílio. Quem estiver assistindo pode fazer o download desse cartão. Gostaríamos muito de ouvir de vocês. Você pode ir para a Prophecy Odyssey e nos dizer se Deus falou com você. Está em espanhol de um lado e em inglês do outro. Tenho 4 perguntas. Coloque suas informações aqui. Deixe-me fazer a primeira pergunta e depois John vai cantar um versículo para nós. Número 1. Eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal e desejo seguir onde ele me conduzir. Você pode estar na Babilônia, mas é filho dele e quer segui-lo. Se esse é o seu desejo, escreva-o. Queremos orar por você. Próxima pergunta. Vejo na Bíblia que Deus tem um povo remanescente nestes últimos dias. Está vendo isso? Todos terão o selo de Deus ou a marca da besta amanhã. Terceira pergunta. Desejo adorar em espírito e verdade e quero me juntar ao movimento remanescente de Deus nos últimos dias. Deus está convocando seu povo. Vocês precisam tomar uma posição, amigos. Você não se posiciona por qualquer coisa. Você cairá por qualquer coisa e... Por fim, talvez você ainda tenha dúvidas. E querem que essas perguntas sejam respondidas. Preencham isso. Essa é a pergunta número 4. Tenho dúvidas sobre esse assunto e gostaria de receber mais ajuda. Queremos orar por você. Queremos estudar com você. Se você quiser obter mais informações sobre isso, preencha esse campo. Depois vou orar com você. E quando terminar de preencher seu cartão, queremos que passe seus cartões para o corredor central. Você quer fazer parte do povo dele. Ele está nos convocando para a sua palavra. Jesus é essa palavra. Posso orar com vocês, amigos? Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor amoroso, por favor, esteja com todos os que estão aqui, com os que estão assistindo e que ouviram o Espírito Santo falar por meio do livro sagrado. E eu oro para que eles tenham a coragem de dizer sim a Jesus esta noite. Oramos em seu nome. Amém. Quando será a próxima reunião? Amanhã de manhã. O marcador do demônio, o selo de Deus. Esperamos que você venha. Que Deus os abençoe. Obrigado. Nós o veremos então. Não vá a lugar nenhum ainda.